Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Salmos, capítulo 73. Propício o louvor que a irmã cantou, que já tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar essa noite. Salmo capítulo 73. Nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Salmo 73, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos em sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras pessoas, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua, ela percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. Todavia, estão sempre em segurança. Se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia até mesmo a geração de teus filhos. Quando pensava eu em compreender tudo isso, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, eu entendi o fim deles. Só quero ler até aí, pode se assentar, fica à vontade. Esse salmo foi o salmo que deu o nome do meu filho. Salmo de Asaf. Eu amo essa passagem por algumas particularidades. Até antes de eu ler este salmo, eu não imaginava que homens de Deus poderiam ser tão sinceros consigo mesmo e com Deus, como Asaf estava sendo nesse salmo. A Bíblia ela é linda por tudo em que contido está nela, mas existe uma particularidade, uma peculiaridade da Bíblia que me chama mais atenção, que é a forma romântica, mas ao mesmo tempo fiel e real, em que os homens e mulheres de Deus que passaram pela história são narrados em toda a sua trajetória, e não só
nos momentos bons, mas também nos momentos maus. A Bíblia, de certa forma, ela não deixa de expor de homens como Abraão, que nós conhecemos como patriarca da fé, mas que também tinha as suas mazelas, as suas falhas e os seus defeitos. E a Bíblia expõe o bom e o mal, as belezas dos atos de Abraão e também aquilo que não era tão belo. Como um homem um dia simplesmente olhar para um dos seus filhos e abandoná-lo à mercê no deserto. Também podemos falar de Moisés, que conhecemos como um homem que subia ao monte, que voltava com as tábuas da lei, que tinha um encontro face a face com Deus, mas que de vez em quando, com medo do que as pessoas iam pensar ou achar, escondia o seu rosto quando não tinha mais brilho nem glória nenhuma. Que de vez em quando, cansado da jornada, cansado de uma vida de missão, de uma vida de chamado, fere a rocha. Por que também não falar de Davi? Homem segundo o coração de Deus, mas que um dia pecou por causa de uma janela. E eu amo essa particularidade e essa peculiaridade de Deus não expor pecados. Não é isso que Deus está fazendo ao narrar as histórias desses homens, mas Deus está mostrando para cada um de nós que até mesmo os heróis do seu tempo também são vilões em algum momento. Porque isso é a humanidade. Você não vai acertar o tempo inteiro, esquece. Você não vai ser a pessoa mais perfeita que o mundo já conheceu. Nem eu, nem você. Vai ter dias que a nossa fé vai estar inabalável. Que se cair um endemoniado, a gente ora e o demônio sai. Vai ter dias que talvez você apanhe do demônio. A vida humana, ela é uma contradição ambulante. Ela começa com vitórias e vive em constante sensação de derrota. Como assim, Ronan? A vida humana começa com vitória? Sim, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso é muito clichê, mas diz assim: você é vitorioso desde sempre. Diz para ele. Talvez você está olhando para o que você está vivendo hoje, falando: eu? Vitorioso desde sempre? É que você não sabe as surras que eu estou tomando, mas você é vitorioso desde o início. Você é o maior vencedor da sua existência que poderia ter. Às vezes a gente até não pensa sobre isso, sobre o quão especial nós somos. Não paramos para pensar que a primeira coisa que nós fizemos em nossa existência foi vencer uma verdadeira maratona para chegar até aqui. De centenas de milhões de opções possíveis, você foi o mais rápido, o mais qualificado, o mais evoluído. A sua concepção foi simplesmente a sua primeira luta pela vida, a sua primeira seleção natural. Se podemos dizer, um momento onde Deus nos escolheu, foi justamente nesse limiar entre a trajetória e a fecundação. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Desde que o instante que nós vencemos a corrida da concepção no ventre da nossa mãe e nascemos, nós já fomos vitoriosos. Mas nós somos marcados pela eterna busca de validação. É como se a glória daquele primeiro triunfo ao nascer fosse apenas um lembrete cruel de que nada depois parecerá para nós suficiente. Quando você melhora de emprego, daqui a um ano você já está insatisfeito com ele. Quando você melhora um pouco mais o seu salário, daqui a um ano você volta a se endividar com um salário um pouco melhor e já está precisando de um salário mais alto ainda.
Você reforma a sua casa hoje, daqui a um ano você está dizendo: ah, não aguento mais essa casa, preciso fazer alguma coisa nova. A verdadeira disputa, ela começa quando nós respiramos pela primeira vez e descobrimos que o mundo ele vai nos cobrar um significado, um desempenho, a aceitação todos os dias. A ponto de nós não olharmos e vermos e agradecermos, de nós estarmos aqui no dia de hoje. Às vezes nós chegamos em um culto com a mente já acelerada, pensando nos problemas, pensando na semana, pensando em tudo que nós temos para enfrentar, em tudo que nós temos para viver, em tudo que nós temos que resolver na semana. A ponto de nós não conseguirmos nem ter um momento ali onde o louvor consegue entrar profundamente dentro de você, onde a palavra consegue falar com você de uma forma especial, porque você está completamente defensivo, armado, pensativo, cansado. Mal matou o leão de hoje, já está pensando no leão de amanhã. E o problema é que crescemos tentando provar que nós merecemos estar aqui, tentando reeditar uma vitória que nós já conquistamos, como eu disse, a partir do ventre da nossa mãe. Corremos por amor, corremos por status, por reconhecimento, por fé, por estabilidade. E quando finalmente nós alcançamos algo, o sabor daquilo que nós alcançamos parece não ser tão saboroso mais. Parece que a linha de chegada se move um pouco para frente, fazendo com que a gente tenha que continuar caminhando um pouco mais todos os dias. Vivemos presos entre o já e o ainda não. Já existimos, mas ainda não sabemos viver plenamente. Nós sobrevivemos. Não conseguimos desfrutar até mesmo das dificuldades que a vida nos oferece. Porque há sabor em cada etapa da sua vida. Só sabe aquilo que é doce aquele que já provou aquilo que é amargo. Só sabe o que é saboroso aquele que já provou aquilo que não tem sabor algum. Então cada etapa da tua vida deve ser provada, desfrutada. Mas no fundo, o que nós sempre buscamos é vencer de novo. Compreender que o valor da vida não está na corrida, e sim no fato de nós já termos começado vencedores. Que a existência, querido, ela não é uma competição a ser vencida, mas uma consciência a ser amadurecida. E quando nós paramos de correr por aceitação, eu preciso melhorar o meu carro porque o meu irmão tem um carro melhor. Ah, eu preciso ter um emprego melhor porque o meu irmão tem um emprego melhor. Eu preciso realizar algumas coisas porque eu estou vendo pessoas postando na internet, no Instagram, coisas que eu não consigo postar porque a minha vida não é tão bonita quanto a deles. Para de fazer coisas por aceitação. Caminha por propósito. Porque se você só caminhar por aceitação, a vida, ela deixa de ser uma meta. Ela só se torna sobrevivência. Mas embora eu e você pensemos assim, os homens de Deus também pensavam assim. E por isso eu amo a palavra de Deus, quando ela expõe essas mazelas, não buscando expor pecados, mas evidenciar humanidades. Porque o foco das Escrituras nunca foi construir para mim e para você super-heróis, mas revelar corações reais, em meio a lutas reais. A Bíblia nunca escondeu o tropeço de ninguém, nunca escondeu o pecado e a mazela de ninguém, porque não tem graça nenhuma em seres humanos que se escondem e se disfarçam nas suas falhas. Mostre a sua vulnerabilidade, assim como você tem prazer em mostrar as suas qualidades. E é nesse ponto que nós entramos no Salmo 73. O desabafo de um homem que conhecia plenamente a Deus, mas por um momento quase se perdeu dentro de si mesmo. Para que você entenda isso, primeiro nós precisamos entender que Asaf não era qualquer um.
Ele nasceu dentro de uma linhagem levítica, filho de Berequias, da família de Gerson, uma das 3 famílias responsáveis por cuidar da adoração e dos utensílios sagrados no tabernáculo. E desde cedo ele foi separado para servir, e sua vida, no decorrer do serviço, se entrelaçou à vida do rei Davi, que, como nós sabemos, era aquele que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ele trouxe a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, após anos de descuido espiritual, ele precisava de alguém que liderasse a adoração diante da presença de Deus. Foi então que Asaf foi nomeado como chefe dos levitas. E ele não apenas tocava, ele conduzia a atmosfera espiritual de toda aquela nação. Enquanto a arca subia a colina, Asaf cantava e o povo chorava. E a alegria única que Asaf tinha era ver que a glória de Deus havia voltado ao seu povo. Era testemunhar com seus próprios olhos que a glória de Deus havia voltado de onde ela nunca deveria ter saído. Mas também havia com ele, com sua linhagem e com o rei Davi, uma expectativa que eles tinham. A arca ficava em tendas. Segundo Samuel capítulo 7, Davi, ele mostra uma gratidão, mas ele também tem uma insatisfação, porque ele diz: eu moro em casas de cedros, enquanto a arca de Deus mora em cortinas. E esse se torna o sonho e a expectativa de Davi. Esse também se torna o sonho e a expectativa daqueles que serviam ao tabernáculo, que um templo fosse erguido para onde a glória do Senhor pudesse ficar e ali habitar. Aquela tribo de levitas era a única de todas as tribos de Israel que não tinha herança, não tinha o direito de possuir para si riquezas. Era a única de todas as tribos que ela só tinha uma missão e um serviço: guardar a arca, guardar o tabernáculo, cuidar do culto ao Senhor, limpar os utensílios da casa de Deus, porque levita não é só cantar, levita é servir, levita não é só pregar, levita também é limpar. Levita é cantar um dia, estar na cantina no outro. Levita é pregar um dia e lavar o banheiro no outro dia. É um serviço, é um sacerdócio. Se eu faço só aquilo que eu gosto, não é serviço, é prazer. E o sonho deles era construir esse lugar propício para adoração, feito com todo carinho e zelo. Mas Davi era um homem de guerra. Era um homem que tinha sangue nas mãos. Deixa eu ver, peraí, que a bateria aqui está acabando. Nick, ei, abre aqui para mim. Acabou aqui, ó. Abre aqui para mim. Acabou a bateria daqui, ó. Ei, tá me ouvindo aí? Ei, aí, obrigado. Davi era um homem de guerra e tinha sangue nas mãos. E embora o sonho dele era ser aquele que levantaria o templo, Deus então olha para ele através do profeta e diz: não, Davi, por causa do sangue nas tuas mãos, essa incumbência não é tua. Essa missão não vai ser tua. Essa missão vai ficar para a sua geração, para a sua posteridade. Eu vou deixar que você planeje, eu vou deixar que você junte os utensílios, que você guarde o ouro, a prata, que você guarde tudo aquilo que será necessário. Mas construir o templo, não. Então ele se encarrega de juntar tudo que é necessário para que a sua posteridade tivesse então a incumbência de levantar o templo. Porém, enquanto os levitas abdicaram de toda sua vida pelo sacerdócio, Davi tinha uma vida normal.
Os levitas não tinham riqueza, não tinham palácio, não tinham casamento, não tinham uma vida pessoal, construíam família, mas a família ficava em segundo plano. O serviço, o sacerdócio era sempre o mais importante. Mas Davi não, Davi continuava vivendo a sua vida de forma completamente normal. Davi era um adorador, mas também era um homem que sabia viver bem e que gostava de vivenciar tudo aquilo o que a sua riqueza lhe proporcionava. Tudo aquilo que o dinheiro que ele tinha podia lhe trazer. Porém, enquanto os levitas iam abdicando de toda a sua vida por um ideal, Davi postergava os planos e os sonhos deles com uma vida de constantes acertos e erros. De constantes acertos e falhas. E aqui eu quero que você pense em algo. Imagina se você tivesse um sonho e seu sonho dependesse da pessoa que está do seu lado para ser concretizado. Imagina se você tivesse um plano, um projeto, um propósito, mas aquilo não dependesse da sua mão, dependesse da mão da pessoa que está do seu lado. E você sabendo que aquela pessoa que está do seu lado não era tão engajada quanto você, não era uma pessoa que tinha a mesma expectativa, o mesmo sonho, ela até queria, ela até desejava, mas você abriu mão da sua vida, ela não. Então cada falha daquela pessoa fazia com que o seu plano, o seu projeto, o seu propósito se atrasasse um dia a mais. Então imagine você, o seu sonho dependendo da vida de alguém, e ver esse alguém constantemente tropeçando nos seus desejos e vontades. Sabe o que isso faz? Te faz perder o foco, te faz perder a vontade de realizar, te faz por um momento começar a olhar e a não mais se preocupar em continuar aquele plano, e a falta de realizações te faz começar a olhar o que não deve. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Asaf, ele dividia o seu tempo no serviço da tenda, mas também agora ele estava dividindo com uma frustração de ver um rei constantemente tropeçando, e com isso as consequências de seus atos que não recaíam apenas sobre Davi. Era isso que Davi não entendia. Se o seu erro só traz consequências para você, você vai responder por aquilo que você fez. Mas quando o seu erro traz atraso para a vida dos outros, é muito pior. O que Davi postergava com seus pecados, recaía sobre Asaf e sobre aqueles que sonhavam com a construção do templo de Deus. E em um contexto de conflito existencial e espiritual, é que Asaf escreve esse salmo. No versículo 1, ele reconhece que sim, Deus é bom. A bondade de Deus para com seu povo e também para com os limpos de coração. Mas Asaf separa este versículo dos outros dois. Ele deixa claro que ele, naquele momento, naquela situação, não era alguém que estava com seu coração limpo. Porque ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf estava sendo fiel à sua palavra e à sua mensagem, dizendo para Deus: Senhor, eu estou quase desviando, eu estou quase abandonando a fé, eu estou quase saindo da sua presença, saindo dos teus caminhos. Por quê? Porque eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a olhar para a minha trajetória, eu comecei a olhar para a minha situação e a ver que tudo aquilo que eu planejava dava errado, tudo aquilo que eu buscava não funcionava, todos os sonhos que eu tinha não se concretizavam, mas eu comecei a olhar para fora do tabernáculo e a ver que o ímpio prosperava, que o ímpio
tinha uma vida facilitada, tinha uma vida dissoluta nas suas vontades e desejos, não abria mão de nada, não precisava pagar preço nenhum, não se preocupava com nada, e a sua vida prosperava. E aquilo começou a ser um comichão dentro do ventre de Asaf, a incomodá-lo, a perturbá-lo, a cansá-lo. Tudo que eu faço não funciona, tudo que eu planejo dá errado. Se eu planto chuchu, nasce abobrinha. Mas o ímpio não, está lá fora. Fez uma oração hoje? Não fez. Leu a Bíblia hoje? Não leu. Foi em um culto? Não foi. Mas está próspero, está engordando. E Senhor, eu estou com inveja. Por isso que eu amei esse nome. Eu falei, é isso que eu quero. Eu sempre falava isso para o Wagner. Falava, Wagner, eu sonho com um dia que nós podemos ser dentro da igreja, sabe o quê? Um bando de doentes que reconhece que aqui dentro só tem um médico. Aonde eu vou poder olhar para o Cláudio com todas as suas qualidades e defeitos e vou amar ele do mesmo jeito. Aonde você vai olhar para mim, para o Wagner e para si mesmo, e a mesma misericórdia que você tem com você, você vai ter comigo também. O meu sonho de igreja é um dia onde nós podemos ser homens como Moisés, sem máscara no rosto, escondendo quando não tinha glória mais. Porque eu sou assim, e você também é. Eu tropeço, você tropeça. Eu falho, você falha. Eu erro, você erra. Mas parece que nós conseguimos ser muito bem misericordiosos com os nossos defeitos e dizer, não, Deus me aceita e me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Mas quando nós olhamos o pecado e o defeito do nosso irmão, nós sabemos muito bem apontar o dedo. Ronan quer dizer que nós temos que fazer justificativa a pecado? Não. Entenda que existe uma coisa muito diferente de pecado, de iniquidade. Todos pecaram, a palavra diz, e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você estamos aqui por única e exclusiva graça. Graça redentora que nos foi concedida na cruz do Calvário. Iniquidade é uma coisa completamente diferente. Todos pecaram, mas a palavra também diz, tire do vosso meio o iníquo. O iníquo é aquele que não entende o pecado como um tropeço, mas já vive no pecado como uma vida normal. Consegue andar entre dois caminhos, permear entre o cristianismo e a iniquidade de uma forma completamente natural. Eu conheço teólogos assim, pastores assim, que conseguem ser uma coisa em cima do púlpito e outra completamente diferente embaixo. Assim como eu conheço pessoas normais que também são assim. E conheço também pessoas que todos os dias falam, Ronan, ora por mim de novo, eu errei. De novo, bora! Vamos orar de novo, Ronan, eu tropecei, bora! Porque nós temos que entender uma coisa, sujo não é aquele que está sempre sujo, mas é aquele que nunca se limpa. Existe uma coisa muito diferente entre ser sujo e ser limpo. E ela é, aquele que é limpo é aquele que mantém a constância da limpeza, mas todos os dias tem pó para tirar.
Todos os dias tem algo para consertar. Todos os dias tem algo para acertar, para fazer melhor, para contribuir melhor. E a diferença do sujo é aquele que simplesmente já olhou e falou assim: isso aqui já está cheio de poeira, eu não vou limpar mais, porque amanhã vai sujar de novo. Essa é a diferença. Asaf, ao parar de focar em seus planos, focar no seu trabalho, no seu propósito, ele começa a olhar para fora da porta. E não existe nada pior do que olhar a grama do vizinho, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde. Uma coisa que ferrou todo mundo hoje em dia é uma coisa chamada rede social. Porque numa rede social você posta só aquilo que você quer. Você só mostra o lado bonitinho da sua vida. Você esconde a parede que está só no tijolo e mostra só a parede que tem gesso. Você mostra o dia que você foi no coco bambu, mas você não posta o dia que você comeu arroz, feijão e ovo frito. Você posta o dia que você compra roupa nova, mas você não posta todos os outros dias que você está com a bermuda rasgada. A rede social, ela veio para fazer com que um e outro comece a se comparar e dizer: a vida do cara é melhor que a minha, e eu estou fazendo tudo certo. O que está acontecendo, Deus? A rede social de Asaf foi olhar para fora do templo. A rede social de Asaf foi começar a perguntar como que era a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, e todo mundo falar para ele: rapaz, está indo bem, está voando. O homem não para de voar e de crescer e de prosperar. E a comparação é o primeiro passo para a frustração. Você começa a olhar e achar que aquele carro que você tem... Você começa a olhar e falar: não, essa casa aqui... Eu lembro de uma vez eu lembro disso até hoje, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe era faxineira. E minha mãe, ela limpava a casa de uma moça que tinha muito dinheiro. E um dia minha mãe me levou para trabalhar junto com ela. E o dia que ela me levou era aniversário do filho da mulher. E a mãe do menino chegou com um robozão do tamanho dessa mesa aqui. E a mulher não sabia que minha mãe tinha levado o filho dela. Aí a mulher foi, olhou e pensou: não, peraí, eu já volto. A mulher foi na loja com a maior das boas vontades e falou assim: eu não posso ver uma criança na minha casa e acabar de entregar. A mulher me veio com outro robô. Mas o robô que ela me trouxe era desse tamanho aqui. Eu lembro disso até hoje. Quando ela chegou, eu ganhei um robôzinho. Quando ela chegou com aquele mini Android, com aquele mini crack, eu olhei para minha mãe e falei: não quero isso aqui não, eu quero esse aqui, ó. Minha mãe ficou toda sem graça. A mulher falou: não, tudo bem, eu sei como é criança. Eu falei: não, esse aqui eu não quero não. Eu quero igual esse aqui, eu quero desse tamanho aqui, ó. Provérbios 23:17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes permanece no temor do Senhor. Enquanto Asaf começou a olhar para os outros, ele começou a perder o foco no altar. E nos versos 4 e 5, continuando: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Só que o problema, querido, não é sobre eles, é sobre nós. Não é sobre o que eles estão vivendo, mas é sobre o que nós estamos sentindo, vendo o que eles estão vivendo. O problema não é o que eles têm, é o que isso está despertando em mim e em você. Salmo 37, a palavra diz: não te indignes por causa dos malfeitores, confia no Senhor e continua fazendo bem. E no verso 6 e 9, ele continua dizendo: pelo que a soberba o cerca como um colar, e vestem-se de violência como um adorno.
Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Asaf estava completamente envenenado com tudo aquilo que ele estava enxergando, com tudo aquilo que ele estava olhando, quando ele olhava para fora do seu serviço, para fora daquilo que lhe incumbia, para aquilo que fazia parte da tua vida e da sua trajetória. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você, quando nós paramos de focar na nossa vida e começamos a focar na vida dos outros. Nos versos 10 e 12 a palavra diz: pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? O que Asaf aqui está resumindo é que aquilo que estava nele também estava causando dentro da congregação um efeito dominó. Ele estava dizendo: até o povo de Deus está começando a duvidar. O teu povo diz, o seu povo volta aqui e diz. Quando os justos sofrem e os ímpios prosperam, a fé coletiva também é testada. O testemunho dos ímpios, ele pode confundir quem vive por vista, mas nunca vai confundir aquele que vive por fé. Mateus capítulo 11, a palavra diz: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Porque quando nós começamos a olhar a vida do próximo, olhar a vida do outro, a situação do outro, nós esquecemos de uma coisa: o sol brilha para todos. E não cabe a mim reclamar da porção de luz solar que está sobre a sua vida, assim como não cabe a você reclamar da porção de luz que está sobre a minha. Porque com a vida dele é assim, Senhor, e com a minha não. Não cabe a nós questionarmos isso. Senhor, porque eu estou com essa enfermidade e ele não? Porque eu estou com essa dificuldade e ele não? Porque eu estou passando por isso e ele não? Não cabe a nós. Não cabe a nós começarmos a olhar sempre a vida com esse tipo de conflito. Nos versos 13 e 14, ele continua dizendo: na verdade, inutilmente tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Asaf aqui está resumindo que ele chegou em um fundo do poço espiritual, a ponto dele olhar e dizer: para mim é como se as minhas orações não tivessem mais tendo efeito, é como se o meu jejum não valesse mais a pena, é como se ler a tua palavra não fosse mais suficiente para mim, é como se viver na tua casa e buscar a tua presença não fosse mais o que rege o meu coração. E isso, querido, pode acontecer com qualquer um de nós. A crise da fé, ela não destrói o adorador, mas ela vai revelar o quanto você está dependendo de voltar à presença de Deus. É como Abacuque dizia no capítulo 3: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. E isso é uma oração extremamente difícil. É fácil nós dizermos, mas é muito difícil de vivermos. Nos versos 15 e 16: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender, fiquei de sobremodo perturbado. Embora Asaf estava vivendo ali um conflito pessoal, ele estava tendo ciência de algo nesse versículo 15 e 16. Ele precisava segurar a língua dele. Porque pessoas feridas começam a ferir as outras. Pessoas machucadas começam a machucar as outras.
Pessoas contaminadas começam a contaminar as outras. E Asaf, nesses versículos 15 e 16 que nós acabamos de ler, estava aqui dizendo para si mesmo e para Deus: eu preciso agora, nesse momento, ter o máximo de domínio próprio e de guardar a minha boca, porque se eu expor o que eu estou sentindo nesse momento, se eu disser aquilo que está dentro do meu coração nesse momento, eu vou escandalizar todo mundo, eu vou fazer todo mundo olhar para mim e falar: o que está acontecendo com esse cara? Por isso, querido, no dia que você estiver desse jeito, com essas questões, eu, Ronan, sim, porque todos nós temos, talvez não na mesma proporção, mas analise a si mesmo agora e pense no dia que você duvidou. Pense no dia que você olhou para si mesmo e pensou em sua oração: Deus, aonde tu estás? Senhor, aonde o Senhor está? Porque eu estou conversando contigo, mas eu só estou recebendo silêncio de volta. E a gente se esquece que até o silêncio de Deus é uma voz. Que até o silêncio de Deus é resposta. Nem todo silêncio, querido, é só silêncio. É o nosso ouvido que não está puro o suficiente para entender o que é o silêncio. Nem toda resposta é para ser entendida. Às vezes só basta uma coisa: adorar. Verso 17. Um homem completamente conflituoso consigo mesmo, cansado a ponto de desviar, a ponto de abandonar ao Senhor, a ponto de abandonar a missão, a ponto de abandonar tudo aquilo que ele acreditava. Só tem uma forma de resolver, e não é sendo evangélico, não é indo a todos os cultos, não é sendo religioso, não é conhecendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é voltando para dentro do santuário de Deus. E voltar para dentro do santuário não é isso aqui, porque a palavra diz: eu não habito em templos feitos por mãos. É olhar para dentro de você mesmo e ver aonde você parou, aonde você começou a olhar para aquilo que não era para olhar. É voltar para dentro de si e lembrar, não da Igreja Brasil para Cristo Parque Rede, ou da congregação ao qual você pertence, ou a mensagem do pastor fulano, ciclano ou beltrano, mas é voltar para dentro do santuário de Deus, que é você, do templo de Deus, que é você. Fechar a porta do teu quarto e voltar a falar com o teu pai em secreto, porque a palavra diz que aquele que ora ao pai em secreto, o pai em secreto responde. Sabe por que, querido, eu amo a presença de Deus? Porque eu sei que sem a presença de Deus nós não vamos conseguir ir a lugar algum. Sabe por que eu amo me emocionar em um louvor, ou ouvir uma mensagem do pastor Wagner, e aquilo entrar dentro do meu coração, e eu ali com o meu olho fechado me emocionar? É porque eu sei que ali é o momento onde Deus realmente está voltando a trazer vida para mim. Não é participando de um culto só, não é só indo a uma reunião e sabendo que naquele dia vão ter 3 louvores, naquele dia alguém vai pregar, naquele dia eu vou entregar uma oferta. Não, é voltar para a essência, é voltar para a simplicidade, é voltar para dentro de casa, é voltar para aquele momento onde, quando você fechava os seus olhos, você não se preocupava com aquilo que estava acontecendo com quem estava do seu lado, você só se preocupava em ter um momento particular seu com Deus.
Asaf estava perdendo aquilo porque ser levita não era mais um sacerdócio, mas era uma profissão. E ser religioso é uma profissão. A palavra diz, esse povo diz, Senhor, Senhor, mas o coração está longe. Você pode estar na igreja e estar longe de Deus. Você pode estar louvando todos os louvores, ouvindo todas as pregações e continuar distante do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu corpo, porque tudo que há dentro de mim necessitas porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. É sobre um dia voltar para a simplicidade de novo. É sobre esquecer do quão importante você é para a igreja, em um departamento que você cuida, e simplesmente entender que para Deus só importa que você seja filho. Deus não recebe canto e música. Deus só recebe uma coisa: coração. Mãos limpas e coração puro. É o que a palavra do Senhor diz. Música é a gente que ouve. O que Deus ouve é aquilo que você canta lá na sua casa, quando ninguém está te vendo. A mensagem mais bonita não é a que está sendo pregada aqui hoje. É a mensagem que você é dentro da sua casa. É quando você tem a oportunidade de errar e você não erra. É quando você tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que a sua alma deseja e você não faz. É quando mesmo cansado, olhando a prosperidade dos outros e vendo a sua vida andando para trás, você diz: Senhor, eu prefiro continuar fiel. Mesmo que eu não tenha nada, mesmo que todos os meus sonhos não se realizem, mesmo que tudo aquilo que eu planejei, que eu almejei, que eu busquei, que eu trabalhei, não aconteça. É melhor um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante e pensasse aonde você está em Deus nessa noite. Pensasse nesse momento, se talvez como Asaf, você precisa voltar para dentro do santuário, para dentro de você, para dentro da tua casa espiritual, que é o teu coração, e abrir mão de algumas coisas, de algumas vontades, de alguns sonhos, de alguns desejos. Ah, querido, tantos planos que eu tenho. E todos os dias eu sou confrontado comigo mesmo. E eu me pergunto: Deus, como é difícil viver pensando se eu vou viver aquilo que eu estou almejando ou não.
se eu vou alcançar aquilo que eu estou buscando ou não. E eu sei que assim como eu, você também tem um sonho, um plano, um objetivo e um desejo. Eu sei que você não está aqui à toa. Talvez aqui hoje existam pessoas que vieram porque precisam de uma cura de uma enfermidade. Ou talvez você está com um casamento com inúmeros problemas que você precisa que Deus venha e restaure. Ou uma vida financeira que tem tirado a sua paz. Mas eu quero que você agora pense, e se Deus dissesse para você hoje, não, a minha graça te basta. E se Deus dissesse para você hoje, não filho, não filha, e se você chegasse na beira da fornalha, como Sadraque um dia, Mesaque e Abidnego chegaram, crentes de que não entrariam na fornalha, mas eles entraram na fornalha. Porque muitas vezes a diferença não vai ser se você está dentro ou está fora da fornalha, mas é quem está com você dentro da fornalha. Quem está com você nessa crise que você está passando? Quem está com você nessa crise existencial que você está vivendo? Deus olhou para Asaf e disse, não vai ser no seu tempo. O seu sonho não vai se concretizar, o seu plano não vai se realizar no seu tempo. Seus filhos vão me adorar no templo, mas você não. Qual é o sonho que você tem que você precisa entregar para Deus hoje? Qual é o plano, o propósito, o objetivo? Que tem sido aquilo que tem tirado o seu foco. Com seus olhos fechados, eu quero que você pense sobre isso num instante. E ore ao Senhor sobre aquilo que você está disposto a entregar nas mãos dele nessa noite. Isso o pastor Wagner não pode fazer por mim nem por você. Ninguém pode fazer por nós. Às vezes a gente pensa que o maior sacrifício a ser entregue é uma quantia, é um valor. E muitas vezes aquilo que Deus mais quer é aquilo que você sonhou, almejou e planejou. É aquilo que você tem buscado, planejado, desejado.